e a questão que abrange principalmente a Amazônia brasileira. Quando a gente pensa em mudanças técnicas, a gente pode estar falando de várias coisas. Por exemplo, a gente pode estar falando de evolução energética, possibilitando novas áreas industriais, novas áreas urbanas. A gente pode estar falando de grandes obras estruturais, a gente pode estar falando de desvio de grandes rios, como a transposição de São Francisco. Então, quando a gente fala da técnica chegando a novos espaços, eu posso estar falando de uma gama imensa de alterações nele. Só que no caso aqui, o que a questão pede? Ela pede uma alteração recente, e essa alteração recente, ela deve ter alterado culturalmente, socialmente, economicamente o espaço, principalmente da Amazônia Legal. Ou seja, ele está falando de estruturas novas que causam grandes impactos socioeconômicos no espaço. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai para a opção, porque eu poderia ter várias respostas para ela. Aí, quando você pensa nas opções que o Enem te deu, o que ele falou? Por exemplo, letra A falou o seguinte: reforma e ampliação dos aeroportos nas capitais dos estados. Preste atenção, geralmente os aeroportos eles são localizados em grandes cidades ou em principais cidades de um espaço. Ou seja, ele não altera a lógica, eu já tinha um espaço urbano que ganhou uma nova função urbana. Ele não pode ser, principalmente porque aqui determinou que são nas capitais. Então ele não teve uma grande alteração socioeconômica no espaço. A B vai pelo mesmo caminho, que ele fala assim, ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos. Novamente, nenhum estádio grande brasileiro, principalmente nessas obras que a gente está falando em Copa do Mundo e Olimpíada, nenhuma dessas obras ela ocorrerá em áreas muito distantes ou muito isoladas. Elas acontecem também em principais centros, ou seja, não provoca grandes alterações. Aí a gente olha para as outras opções, a gente pula a C, você já deve imaginar por quê, e a D fala assim, instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação. A gente sabe que isso não é um processo muito comum na Amazônia brasileira, principalmente agora. A gente percebe na Amazônia processos diferentes, mas principalmente o avanço da fronteira agropecuária. Então isso aqui, além de não ser um processo tão efetivo na Amazônia, ele não geraria todo esse dano que a questão pede. A letra E fala o seguinte, formação de uma infraestrutura de torres que permite a comunicação móvel na região. Novamente, isso não alteraria tanto a situação socioeconômica já existente na Amazônia. Por quê? Porque o acesso à linha móvel, sim, ele aumenta a capacidade de comunicação, mas ele não vai alterar tanto assim a estrutura das sociedades pré-existentes ali. Por isso que a gente vai falar como resposta a letra C, porque ela fala o seguinte, construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira. O que acontece? Essas hidrelétricas, elas alteram muito, não só a capacidade produtiva da região, ela aumenta muito a capacidade elétrica, mas ela também altera o quê? Cursos de rios, ela inunda imensas áreas, destruindo fauna, destruindo flora, invadindo reservas ambientais indígenas, retirando população que ali morava. Também, de outro lado, ela pode gerar empregos, ela pode atrair indústrias, ou seja, eu tenho uma obra de grande porte que recentemente vem acontecendo na Amazônia, não apenas recentemente, você sabe que o Rio Tocantins ele é famoso por hidrelétricas da década de 80, mas os novos processos de Xingu, os novos processos do Rio Tocantins também, o que a gente percebe? São obras que alteram a condição socioeconômica da região e que realmente, sim, trazem bastante avanço técnico para o espaço. Gabarito letra C.